Olá, pessoal! Vamos dar início a mais uma aula de algoritmos e lógica de programação. Nessa aula, que vai ser um pouco extensa, para falar a verdade, por conta disso eu acabei dividindo em duas partes. Parte 1 e parte 2, onde na primeira parte eu vou tratar dos operadores lógicos, aritméticos, relacionais, e depois em outra parte eu vou tratar das estruturas condicionais. Talvez eu divida em dois vídeos, talvez não, mas vai ficar evidente quando eu mudar de uma para outra parte. Vamos lá? Nossa aula de algoritmos e lógica de programação tem como objetivos, nessa aula, compreender e aplicar os operadores aritméticos e lógicos. E também usar o comando de decisão aí para a gente determinar os fluxos de execução baseado aí nos dados fornecidos pelo usuário, ou seja, que nós falamos de condições pré-determinadas. Então vamos lá falar dos operadores aritméticos, dos relacionais e dos lógicos. Os operadores aritméticos nós já falamos na aula passada, são as 4 operações básicas. São elas: a adição, a subtração, a multiplicação, que tem o símbolo asterisco, a divisão, que tem a barra como seu principal símbolo, e o operador de resto de divisão. Esse é um operador interessante para alguns problemas. O que ele me dá? Quando eu passo o dividendo, ao invés de ele pegar o resultado dividir obviamente, o valor pelo divisor e me dar o quociente, ele vai me dar o resto daquela divisão. Então, já adianto aqui que esse tipo de operação ela é voltada para os operadores, para os tipos inteiros, certo? Vamos lá para ver alguns exemplos aí. Eu fiz um código que tem as operações básicas aí, como vocês podem ver, pessoal. Se nós formos dar uma olhada, esse código ele está extremamente simples, certo? E a gente vê que nós demos 2 valores aqui, para A e para B. Certo? Então, o A vale 13 e o B vale 5. Tá? E aí, nós fizemos uma série de counts, onde a gente passa a string aqui para informar qual operação que nós estamos fazendo e, de fato, estamos fazendo a operação aqui. Então, fizemos A mais B, 13 mais 5 dá 18. Aqui, na operação de subtração, A menos B dá 8. Na operação de multiplicação dá 65. Até aí tudo tranquilo. Na operação de divisão que começam as coisas a ficarem curiosas. Então eu vim aqui e fiz 13 dividido por 5. E ele me deu o resultado 2. Ou seja, ele me deu o quociente. Mas é óbvio, né? 2 vezes 5, 10. Para 13, 3. Tá? Então, tem sobra aí. E quando eu quero, né, e isso acontece porque o meu A é do tipo inteiro. A gente pode ver aqui, ó. O A é do tipo inteiro. Ele é um int. Então, dessa maneira, o que a divisão já fez? Ela me deu uma divisão inteira, tá? Desprezando o resto. Aqui no caso, se eu quero transformar um inteiro em float, eu uso casting aqui, então eu estou usando entre parênteses aí float seguido do que eu quero transformar nesse tipo. E aí sim, quando eu divido, ele me dá o 2,6, certo? Ok. Dessa maneira, pessoal, a Siri aqui me atrapalhou de novo.
O que a gente pode fazer? Né? Voltando aí, nós fizemos aqui a operação e aqui por último o A, porcentagem 5, o A mod 5 que a gente faz, que é o resto da divisão. Ele me deu o valor 3, tá? Então a gente pode pegar aqui do inteiro 2 vezes 5, 10, para 13, 3. Então é o operador de resto de divisão. Ok. Seguindo aí, a gente então precisa prestar atenção no nosso operador de divisão, porque ele é um operador polimórfico, ou seja, ele age de maneira diferente de acordo com o dividendo. Então nós temos, se o dividendo for float, como está aí na divisão que vocês estão vendo, ele vai me dar o quociente, o resultado completo, considerando a divisão a partir da vírgula, certo? Já se meu dividendo for inteiro, ele vai fazer a divisão inteira. Então, por exemplo, 14 dividido por 3, o 14 é inteiro. E aí veja que eu separei ali o float, o 14 como float, eu coloquei o ponto zero, enquanto no 14 como int, eu não tenho parte decimal. Então, o que nós temos ali? 4 vezes 3, 12. Para 14, 2. Então, dependendo do tipo de divisão do tipo de dividendo que você tem, a divisão vai ser diferente. Obviamente, se eu fizer 14 porcentagem 3, ele vai me dar o 2 como resultado. Eu já vou adiantar aqui e já vou falar que já vou abordar o incremento unitário. Por que isso? Que nós vamos usar incremento bastante, e acumulação, na verdade, e lá quando nós formos ver laços. Mas a gente já vai começar a se acostumar com esses operadores desde agora. Na verdade, o incremento nada mais é do que eu pegar uma variável, na verdade eu estou fazendo aqui uma operação de acumulação, tá? Que eu estou fazendo A recebe A mais 1. Então, no próprio A, eu estou guardando o resultado de A acrescido de 1. Por isso que a gente chama de unitário, tá, pessoal? Então, se eu tiver o valor 2 na variável A, eu vou somar com 1, vou ter o resultado de 3, e isso vai lá para a variável A, substituindo o valor antigo 2. Tá? E isso é particularmente importante em problemas que envolvam contagem, onde eu estou contando com o uso de laços. Tá? Então, eu tenho dois tipos de incrementos unitários. Eu tenho o que a gente chama de pré-incremento. Então, tem o incremento tradicional. E o pré-incremento é uma forma de escrever o incremento de uma maneira mais concisa. Ou seja, mais A. Então, qualquer variável vai servir. Se uma variável x inteira mais x vai fazer o incremento dessa variável. Não preciso fazer variável recebe ela mesma mais 1. Entretanto, ele chama pré-incremento porque o incremento é realizado antes da leitura da variável propriamente dita. Quando eu estou usando ela de maneira isolada, eu não preciso me preocupar, com essa forma do pré-incremento. Agora, se eu estiver usando num código dessa forma aí, onde o A ele recebe 3 e depois o B recebe mais A vezes 2. Como é que ele vai fazer isso? E aí eu tenho a presença de dois operadores, o mais e a multiplicação. A primeira coisa que ele vai fazer é pegar o conteúdo da variável, tá? E incrementá-lo. Então, transforma em 4 e armazena na própria variável. Depois ele vai fazer a leitura do valor 4, vai multiplicar com 2, que vai dar 8, e vai atribuir para B. Isso a gente chama de pré-incremento. Então, o mais o incremento da variável acontece antes das demais operações. O pós-incremento, ele é um pouco diferente. Ele também é um incremento da mesma forma. Quando usado de maneira isolada, dá o mesmo resultado do pré-incremento, sem problema nenhum.
mas ele faz o incremento após a leitura da variável, depois que ele realizou outras operações. Por exemplo, vamos utilizar o mesmo exemplo anterior, agora com a mudança, usando o pós-incremento, o A++, ou qualquer variável mais. Então, a variável é 3, no pré-incremento eu já fazia, transformava em 4. Aqui não. Eu vou usar o 3, vou multiplicar por 2, que vai dar um valor 6, e vou jogar em B. Tá? Então, vocês percebem aí, tanto nesse exemplo quanto no anterior, a mudança do pré e do pós-incremento dá diferença aí no valor da variável B. E por fim, eu vou lá e incremento a variável A. Então, a última coisa que eu faço é o incremento. Por isso que a gente chama de pós-incremento, certo? É importante a gente ficar ligado nisso, porque pode ser que a gente se depare com códigos dessa natureza. Eu também tenho a mesma situação para o decremento, quando eu vou fazer menos 1. Tá? Eu vou tirar uma unidade da variável. Então, eu tenho o pré-incremento e o pré-decremento, e o pós-decremento. Bom, outra comodidade que a gente tem, eu já vou deixar listado aqui para vocês verem e a hora que acessarem os slides, é o que a gente chama de operadores aritméticos com atribuição. Em algumas circunstâncias, eu tenho acumulação. Por exemplo, aqui igual a gente fez, A recebe A mais B. Então, o próprio conteúdo de A eu vou somar com B e vou depois guardar aqui em A. Então, para escrever de uma maneira concisa, eu posso apenas escrever A mais recebe B, evitando a repetição da variável A, da variável que se quer acumular. Então, eu tenho isso, digamos, para soma, mas eu também tenho para subtração, eu tenho para multiplicação, eu tenho para divisão e eu tenho para o módulo, para o resto da divisão, ok? Então, fiquem ligados nisso, porque óbvio que você pode utilizar o que está aí na terceira coluna, A recebe A mais B, ou A recebe A vezes B, você pode usar desse jeito. Mas a grande maioria das vezes, você vai ver o que está aí na segunda coluna. Então, você tem que tomar aí, tem que entender o que está acontecendo. E eu sugiro fortemente que você use da maneira mais concisa. Prosseguindo. Algo importante de ser falado é sobre precedência de operadores. O que significa isso? Na verdade, é uma prioridade. Então, eu tenho A recebe 3 e aí eu tenho uma operação em seguida, B recebe 4 mais A vezes 2. Ou seja, após a execução dessa linha, quanto que vai virar o B? Qual que é o valor dele? Se eu começar pela adição, então, o que vai acontecer? Vai dar 14, tá? Porque vai dar 3 mais 4, vai dar 7, vezes 2, 14, e o B vai receber 14. Ok. Agora, se eu começar pela multiplicação, vai dar 10. Porque 3 vezes 2, 6, mais 4, 10. Então, qual que é o correto? Aí, por onde ele vai começar? Então, nas linguagens de programação, foi definida uma tabela de precedência. Qual operador tem precedência quando eu não consigo decidir? E aí, no caso, eu estou colocando aqui uma tabela parcial porque é uma tabela grande, só tem muito operador. Então, eu vou colocar os principais aqui. Vou colocar o primeiro de todos, que é a resolução de escopo. A gente vai falar de escopo no momento certo. Inclusive, na aula de condicionais, vocês já vão começar a ter a ideia do que é um escopo de variável. De variável não, perdão, que é um bloco, que forma também ali um escopo. Depois eu tenho chamada de função, quando eu chamo uma função específica, e o sem inicial, que são funções. Tá?
Depois eu tenho o pré-incremento e o pré-decremento. E aí eu tenho a multiplicação, tem precedência sobre a divisão, tem precedência sobre o módulo, e tem precedência sobre a adição, tem precedência sobre a subtração. Tá? Então, olhando isso daí, eu já percebo que a multiplicação tem precedência sobre a adição. Voltando no exemplo que a gente estava utilizando, primeiro vai ser executada a multiplicação. Então, por isso que o resultado é 10. Ah, professor, mas eu gostaria de que desse o resultado 14. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai colocar os parênteses. Tá? Assim como você resolvia as expressões numéricas lá na aula de matemática, no seu ensino fundamental, aqui o que eu quero que seja resolvido primeiro. Então, se eu quero alterar a precedência padrão da linguagem, eu vou usar os parênteses. Tá? Pode ter parênteses dentro de parênteses e por aí vai sem problema nenhum. Sigamos. Beleza, já falamos dos operadores aritméticos, a gente já está se acostumando com eles e vamos falar sobre os operadores relacionais e lógicos. Na verdade, são operadores, assim, o guarda-chuva seria falar de operadores lógicos, tá? São operadores que resultam apenas em dois valores, ou verdadeiro ou falso, tá? 1 ou 0, que é como o C e o C++ trata o valor lógico. Ele trata como 1 é verdadeiro, 0 é falso. Na verdade, diferente de 0 é verdadeiro e 0 é falso, certo? Então, nós temos operadores desse tipo, que são os relacionais, que são operador menor, entendeu? Então, A é menor do que B, né? Se for, ele vai dar como resultado 1. Se não for, vai dar 0, vai dar falso. Eu tenho menor ou igual, tenho maior que, tenho maior ou igual, tenho diferente, tenho o igual. E vejam que aqui é interessante a gente ressaltar. O igual, ele é igual. Tá? Porque o operador de igual sozinho, né, ele vai ser o quê? Ele vai ser a atribuição. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Bastante. Um exemplo que nós temos aqui, tá? Eu atribuí ao A o valor 4, ao B o valor 5, e aí aqui eu fiz, né? Na mesma montagem do programa dos operadores aritméticos, tá? Eu fiz a mesma montagem, inclusive a gente pode fazer aqui, né? Esse aqui é esse comando, esse é esse é esse aqui, por aí vai. Tá? Aí cada um saiu um resultado aí. Tá? Então vamos lá. Então o A é menor do que B, o A é 4, o B é 5, Então ele deu verdadeiro. O A é menor ou igual? Também. O A é maior do que o B? Não é. O A é maior ou igual a B? Não é. O A é diferente de B? Verdadeiro. O A é igual a B? Falso. Eles não são iguais. Agora, o A é igual a 4? O B é maior ou igual a 5? Ele é igual, né? Então, encaixa. Certo? Então, dessa maneira, a gente já tem operadores relacionais que ajudam a gente aí a marcar realmente o que é importante nas nossas comparações. Aqui nós estamos começando a comparar as coisas. E eu tenho também, né, os operadores lógicos, que são operadores lógicos, são os meus conectivos lógicos, tá? Se eu for olhar lá os operadores anteriores, só dá verdadeiro e falso.
Então, se eu tiver aí duas operações lógicas qualquer, né, P e Q, eu posso chamar aqui de sentença lógica, para ser aí mais da lógica matemática, aí, tá? Eu tiver duas chamadas P e Q, quais são as possíveis combinações que elas podem gerar? Ambas podem ser verdadeiras, então P verdadeiro e Q verdadeiro. P pode ser verdadeiro e Q ser falso. P pode ser falso e Q pode ser verdadeiro. E P e Q podem ser falsos. Então, como é que eu combino isso para me dar um outro resultado? Eu tenho basicamente três operadores. O primeiro é a conjunção, tá? Que é o meu operador E. Tá? Ele é marcado aí pelo sinal de 2E comercial. Tá? E ele só dá verdadeiro, tá? Se ambas forem verdadeiras. As duas têm que ser verdadeiras para ele dar verdadeiro. Na verdade, eu posso seguir aqui uma regra. Se eu tiver várias sentenças lógicas conectadas pelo E, se uma for falsa, já vai dar falso. Tá? Aqui as duas foram falsas e aí deu falso mesmo. Tá certo? Por isso que a gente chama de conjunção. Tá tudo junto. É tudo ou nada. Certo? Bom, outra que a gente tem aí é a disjunção. Ou que a gente chama de operador ou. Tá? E aí é interessante por quê? Porque na disjunção, perdão, basta que uma dê verdadeiro para já tudo ser verdadeiro. Então, aqui, ó, ambas são verdadeiras, né? Ambas são verdadeiras, então deu verdadeiro. Uma verdadeiro já dá verdadeiro. Aqui quem deu verdadeiro foi o Q. Para ser falso, as duas têm que ser falsas. Tá? E aí, se eu tiver uma sequência de P ou Q ou U, né? Ou Z e por aí vai, basta que uma seja verdadeira. É o ou. Tá? Então é uma disjunção. Tá? Para dar o tudo, basta que uma parte seja. E por último, aí a gente tem a negação. O que a negação faz? Ela pega e muda o valor da minha sentença lógica, da minha operação lógica. Então, minha operação lógica, ali eu estou usando o que, né? Deu V, o não que, o not que, ele vai para F. Tá? Se for F, ele vai para V. Ele vira verdadeiro. E eu posso combinar, eu posso ter um not aí entre parênteses, porque o parênteses funciona aqui também. Tá? Eu posso ter o P e Q, né? E posso negar isso. Então, depende da estrutura que eu estiver fazendo aí. Um exemplo simples que a gente pode fazer aí de andar num brinquedo aí num parque de diversões. Então, para andar, tem que ter pelo menos 1,5, né? E no máximo 1,70. Né? Passou disso, não pode mais andar em um brinquedo. Eu posso fazer um programa para verificar. Né? Então, fazendo ele aí, eu vou ler a altura aí que o usuário vai digitar. Vou criar uma variável aqui do tipo booleano, que a gente tem. Tá? Que chama ball aí, ela só vai receber verdadeiro ou falso. Né? Na verdade, ela é uma variável inteira, vai guardar 0 ou 1. Tá? Então, andar, aí se ele vai andar ou não, ele vem dessa verificação aí embaixo. A altura, ela é maior ou igual a 1,5 e a altura tem que ser menor ou igual a 1,7. Ou é uma coisa, né, tem que estar nesse intervalo. Tem que ser maior do que 1,5 e tem que ser menor que 1,7. Tá? E aí fica claro, né? O cara vai lá andar, por exemplo, e ele digita aqui, né? Ele vem aqui e digita 1,4. Obviamente ele vai vir aqui, vai checar, vai resolver essa primeira parte aqui. A altura é maior ou igual a 1,5? Não, não é.
Tá? Então, isso aqui já vai ser falso. Eu nem preciso fazer esse segundo aqui. Tá? Vamos fazer, né? Na hora que eu faço isso aqui, a altura é menor ou igual a 1,7? Ela é. Vai dar verdadeiro. Tá? Mas isso aqui vai dar falso, ele não vai poder ir no brinquedo. Tá? Porque falso e verdadeiro dá falso. Tá? Se eu vier aqui, né? Perdão. Se eu vier aqui e já escolher um outro valor, tá? Por exemplo, deixa eu fixar aqui. Por exemplo, 1,8, né? Esse aqui dá verdadeiro. E esse aqui vai dar falso. Então, vai dar falso também. Tá? Por fim, ele só vai dar verdadeiro em que caso? Caso que os dois sejam verdadeiros. O cara vai lá e fala, eu tenho 1,55. Então, é maior do que 1,50? Isso aqui vai dar verdadeiro. É menor do que 1,7? Então, aí ele vai poder acender ao brinquedo e aí brincar e por aí vai. Tá? Eu até posso mostrar, né? Se é algo. Se sair ele pode andar. Se não, ele não pode andar. Tá? Vamos codificar isso daqui. Tá? Um programinha completo aí, tá? Estou mudando aí para a cena, vocês estão vendo. Vocês vão perceber aí na minha câmera que eu estou olhando um pouco para baixo, porque é o monitor do notebook, tá? E aí eu vou criar um verifica. Tá? Então, vamos construir aqui. Vamos vir aqui, né? Using. Construir a estrutura do nosso programa, tá? Aumentei aí um pouquinho a letra. E aí a gente vem aqui, né? E eu vou criar a variável, as duas variáveis, né? Ela vai ser float, né? Porque vai digitar a altura dele. E variável booleano, o andar. Né? Vou perguntar para ele aqui no caso. É bom também, né? Pedir para ele, digite sua altura. Certo? E aí o andar, eu vou fazer a altura. Ela tem que ser maior ou igual a 1,5 e a altura ela tem que ser menor ou igual a 1,7. Né? E aí, por fim, eu venho aqui e mostro o andar. Ou seja, vai 1 se for verdadeiro, 0 se for falso. Certo? Depois a gente vai ver algumas questões aqui, mas a gente já pode salvar e rodar aqui. Pessoal, por enquanto eu não estou inicializando variáveis. No momento certo eu vou falar sobre inicialização de variáveis, tá? Direitinho aí, como uma boa prática. Então vou compilar. Não tinha erro nenhum. Vou vir aqui verificar e vou colocar assim. Ele tem 1,6 de altura. Então ele pode ir. Tornou 1. Vou colocar aqui 1,30. Não pode. Vou colocar aqui 1,80. Também não pode. Tá? Vou colocar aqui 1,50. Ele pode. E aí eu vou colocar aqui 1,69. Pode também. E eu vou colocar 1,7. E ele está falando que não pode. Eu já vou aproveitar isso aqui para falar sobre comparação, operadores relacionais com variável float.
que acontece, pessoal? Falando lá com vocês, né, sobre variáveis, eu falei que é um espaço lá de memória e o float cabe nele aí 8 bytes. Né? Pode ser que tenha mais, né? Tem o double, que é cabe o dobro, né, de representação nas casas decimais, mas o que acontece? Eu digitei 1.7, pode ser que na representação lá da memória, no fringir dos ovos, esteja 1.77777 e um restinho lá, que pode estar 1. E aí na hora de comparar, ficou 1.700000001. Isso é maior do que 1.7. Então, como que a gente pode resolver isso? Tá? A gente tem que trabalhar com representação aí nas minhas casas decimais. Tá? Então, o que eu poderia fazer aqui? Né? Eu poderia vir, né, e, na verdade, transformar isso em centímetros. Então, vir aqui na altura e fazer assim, ó, altura recebe altura vezes 100. E na hora que eu for, por quê? Porque daí ele vai duas casas, porque o cara pode ter 1,55, 1,56 e por aí vai. Tá? E aqui eu transformaria em inteiro, para ele desprezar o depois da vírgula. Tivesse depois da vírgula em altura. E obviamente isso muda para 150 centímetros e 170 centímetros. Tá? Vamos salvar aqui e sair. Recompilar, porque a gente mudou o nosso programa. E aí a gente roda. E aí eu venho com 1.7 e agora ele me fala que tá ok. Tá certo? Agora tá tudo certinho. Tá? 1.5 e por aí vai. Esse é um efeito colateral aí do uso de um float. Então, se você não precisa usar float, não usa, não precisa usar o float. Eu preciso de inteiro aqui, use inteiro. Tá? Talvez nós tenhamos que fazer certos acertos. Como a gente fez aqui, normal, não tem problema nenhum. Certo? Vamos voltar então aos nossos slides aí. Tá? Então, continuando, vamos para a nossa parte 2. A gente já falou dos operadores lógicos, aritméticos, relacionais. Agora vamos para falar de condicionais. Tá? O que servem aí os condicionais para mim? Tá? O que serve, pessoal? Bom, a gente já viu que algumas vezes, dependendo da entrada de dados aí, o meu programa, meu algoritmo precisa se comportar de maneira diferente. Um exemplo claro aí foi desse do brinquedo. Né? Porque, dependendo da altura dele, né, eu poderia ter o programa acoplado a um portão eletrônico que abre ou não o portão para ele, uma cancela. Tá? E esse tipo de decisão é sempre guiado por operações lógicas, de verdadeiro ou falso. Então, a gente já viu no fluxograma como é que funciona. É o losango. Tá? Então, ele percebe que a operação lógica é uma pergunta, né, porque vai ser feito um teste, e dependendo do valor que der, vai dar verdadeiro ou falso. Não tem como dar meio termo nesse sentido. Um exemplo claro de onde a gente viu isso foi aí no problema do caixa 24 horas, onde, né, eu tenho aqui o ponto de decisão, se o saldo é maior do que a quantia desejada. Em vez de usar verdadeiro ou falso, eu usei sim e não, mas o efeito é o mesmo, tá? Dá na mesma coisa. Sim e não, 0 ou 1, né? Yes ou no, verdadeiro e falso, true ou false, e por aí vai.
Então, vamos fazer um algoritmo aqui, porque esse do saque, ele é de alto nível, não dá para eu transformar em um programa, né? Então, fazer um algoritmo que leia o saldo da conta e o valor que se deseja sacar, tá? Porque não tem como a gente acessar o saldo em algum outro lugar, a gente não tem um banco de dados igual a máquina tem, o ATM tem, tá? E vai informar se o saldo, se o saque é possível ou não, juntamente com o saldo atualizado, tá? Então a gente vai lá. Então a primeira coisa aí, né, declarar, né, o saldo aí e o valor. Pedir para o usuário, então primeiro eu vou escrever digito saldo e depois leia o saldo. Eu vou pedir para ele também digite o valor para saque, né? Então eu vou escrever digite o valor para saque, vou ler esse valor e aí chego no meu ponto de decisão. O saldo é maior ou igual do que o valor? Se for verdadeiro essa pergunta, ele desconta o valor do saldo e atualiza o saldo, mostra para o usuário esse saldo atualizado, vê que tem o escreva ali, e vai para o fim. Caso contrário, ele só vai lá para o fim, deu falso, pronto e acabou. Tá? Bom, como é que fica isso, né? Em C++, eu preciso usar os meus condicionais, a estrutura de decisão if. Tá? E aí a minha estrutura de decisão if, ela tem duas formas. Eu já vou fazer a correção aqui, que acabou faltando. Pessoal, depois eu acerto, né? Porque aqui está faltando as chaves, tá? Deixa eu travar aqui. Opa. Bom, tá travado agora. Aqui são as chaves, tá? Então, o que vai ter aqui para mim? Eu vou ter a estrutura de decisão if, que entre parênteses aqui, logo na frente dela, eu vou ter a operação lógica em si. Né? Ou seja, vou usar algum operador relacional, vou utilizar algum conectivo lógico para me dar um resultado verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, nessa versão aqui, eu vou executar imediatamente o comando que está logo abaixo. Veja que por uma questão de legibilidade e de estruturação adequada do código, eu dei o espaço de um tab aqui. É o que a gente chama de indentação. Já nessa versão aqui, né, vamos supor que eu não quero dar um comando só, eu quero dar uma sequência de comandos. Então, para isso, eu tenho que usar as chaves. Tá? E aqui eu vou criar, na verdade, um bloco, tá, de comandos. Isso daqui é um escopo. Tá? Eu estou criando uma área estrita ali. Tá? Então, se a operação lógica for verdadeira, ele vai executar o que tem aqui dentro. Veja que também eu coloquei a indentação. Vocês estão usando, falta aqui o ponto e vírgula. Os editores que vocês estão usando muitas vezes automaticamente, VS Code, aqui o VI ou o CodeBlocks já vão indentar o código para vocês, mas vocês têm que ficar ligados nisso. Tá? Tem que ter um código bonitinho, ajeitado, porque tem legibilidade envolvida. A estética é importante para promover, outros vão ver o código de vocês. A gente trabalha em equipe. Então, o que a gente tem aqui? É uma sequência de comandos. Quantos forem aí necessários para resolver o meu problema. Beleza. Então, deixa eu desabilitar aqui. E como é que fica aí essa história? Né? Como é que fica no meu código? Tá? Então, a gente vai criar aqui o nosso código. Eu só vou voltar aqui, pessoal, né, para a gente ir acompanhando. Aí, então, eu tenho início. Eu vou aumentar um pouquinho mais a letra aqui. Tá? E a gente vai começar a escrever. Então, eu vou chamar de saque.cpp. Vou criar aqui a estrutura.
clássica. E boa. Beleza. Então tem aqui meu início, vocês estão vendo aí no slide. Tá. E a primeira coisa que eu vou fazer é a declaração de variável. Então vou vir aqui, obviamente vai ser float, vou precisar de saldo e valor. Tá? Depois eu vou vir aqui, e aí eu vou fazer aquela sequência, pessoal, de leitura, tanto do saldo, né, quanto eu vou pedir o valor já de saque para ele. Tá? Então eu já vou implementar essa sequência aqui. A gente vem aqui, Cout, digite seu saldo, tá? E aí a gente pode vir aqui, opa, Cout, digite o valor para saque. Então, digitei, também o usuário vai entrar com esse valor. E aí vem a próxima questão. Tá? Eu vou vir aqui, né? E a gente vai ter o nosso ponto de decisão. Se for verdadeiro, se o saldo for maior ou igual a valor, eu vou atualizar o saldo, vou mostrar o saldo para o usuário e vou para o final. Então eu tenho aqui, né, na verdade, o meu if saldo é maior ou igual a valor, né? E como eu vou ter dois comandos, eu vou precisar de criar aqui o meu bloco, que vai ser o saldo menos recebe valor. Lembra, eu já estou digitando aquele jeito que eu já mostrei para vocês, que é mais conciso, e vou mostrar para ele o seu saldo ou saldo, né, ali, ficar igualzinho. Eu vou vir aqui dar o endline. Tá? Voltando aqui, se for falso, né, olhando aí, se for falso, né, a gente vai, ele vai dar fim aqui, né? Ele vai para o fim. Tá? Eu não preciso fazer nada, beleza? Então, o falso aqui, tá aqui, já vai direto para o fim, e turn 0 e ele termina. Então, a gente pode vir aqui, fechar, né? E testar. Vamos vir aqui testar. Vamos usar Seleng++. Saque. Opa, faltou um mais ali, né? E aí a gente tem aqui, compilou e executou. Então, meu saldo aqui, sei lá, eu tenho R$ 1.400, valor para saque, sacar 50. Nossa, verdade, né? Às vezes acontece, né? Digite seu saldo, mas qual saldo? Não mostrei aqui, pessoal, né? Olha que engraçado, faltou aqui, né? Então a gente vem aqui e escreve o nosso saldo. Aí sim eu pulo uma linha. Opa, compilar.
e agora pediu saldo, R$50, e aí eu tenho 1.350. Obviamente, tem R$140, o cara quiser sacar 200, ele vai sair do programa, tá? Joia, a gente já tem aí já fizemos aí o nosso programa, tá? Então, como fica aqui, pessoal? Condicionais, a gente já viu, tá? Codificamos. Agora, seria interessante uma mensagem, tá? Negando o saque, tá? Eu vou negar o saque aí do usuário, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui, tá? Comprei isso na internet. Eu acabei fazendo dessa maneira assim, né? Pegando o mesmo que a gente tem lá, o mesmo algoritmo, só que eu adicionei aqui, em vez de ele ir direto para o fim, ele vai escrever saldo insuficiente, tá? E aí, pessoal, como é que a gente vai poder fazer dessa maneira? Tá? A gente vai ter que usar a estrutura if e else. Tá? Então, como é que o if e else funciona? Eles vão funcionar da seguinte maneira: eu tenho a operação lógica, mas agora eu determino o fluxo para quando é verdadeiro, que é a execução desse bloco, e para quando é falso, certo? O else é se a operação lógica for verdadeira, se, por exemplo, saldo maior ou igual a valor, faz então os comandos de atualização do saldo. Caso contrário, else significa caso contrário, faz uma outra sequência de comandos. E eu também posso ter blocos separados aí para cada um, tá? Então, eu posso ter aí um bloco, né, pro if e pro else. E eu posso também, pessoal, né, combiná-los, tá? De repente, só o else precisa de bloco. Só o else que vai ter mais de um comando. Então, tudo bem. Tá? Ou só o if vai precisar de mais comandos. Tudo bem, não tem problema. E o else, eu só coloco um comando, eu não preciso colocar as chaves. Você pode me perguntar, professor, mas eu posso utilizar as chaves sempre? Pode. Se você quiser fazer essa convenção, você pode. Não tem problema nenhum mesmo quando é para um comando. Você tem que estar ciente de que a regra funciona dessa maneira, então você vai ver outros códigos separados. Tá? Então, vamos melhorar aquele nosso programa lá que a gente já fez. Tá? E, na verdade, é só o quê? Né? É colocar... Né? A gente até pode retornar aqui. Né? É colocar essa mensagem no nosso saque. Tá? Então, a gente pode vir aqui. Então, vai ser uma versão aí 2.0, onde eu vou adicionar o quê? Um else impossível ou saque não atualizado, saldo insuficiente. Certo? E aí, com o saldo insuficiente, a gente vai dar uma mensagem agora para ele. Compilando. Ele tem R$1.000. Ele quer sacar 2.000. Saldo agora insuficiente. Ele dá uma mensagem. O modo já tradicional já está funcionando aí.
como antes. Então eu tenho dois fluxos determinados aí pelo meu if e meu else. E assim a gente deixa esse programa mais completo. Vamos retornar aqui. Então, a gente pode ver dessa maneira, né? Temos aí a codificação e a gente tem ainda um último, né, que é o switch case, tá? Lá no hands-on eu vou explicar em detalhes, né, por que você usa o switch case ou não. Mas o switch case ele é bom para que a gente evite aí uma sequência de ifs aninhados e a gente acaba utilizando, né, em casos onde uma variável ela pode assumir um conjunto de valores disjuntos. Ou ela vai assumir um valor, ou outro, ou outro, ou outro, de maneira assim, disjunta. Tá? Então vamos lá. Como é que a gente pode fazer e como é que ele é estruturado? Ele é dessa maneira aí. Eu crio o switch, e aí eu tenho o case, o valor e a sequência de comandos. Sempre terminando com break. O switch case, ele na verdade só funciona com igualdade. Então o que ele vai fazer? Ele é como se fosse um if variável igual a esse valor aqui, então faz essa sequência de comandos até o break. Caso a variável tenha esse valor aqui, um outro valor, faz a sequência de comandos até o break. E assim sucessivamente. Faltou aqui. Tá? A mesma coisa acontece, né, aqui. Tá? Só que aqui acabou não faltando, eu tenho o valor de full. Tá? E o valor de full eu faço o quê? Né? Aqui também faltou o case, né? Que acontece? Caso for igual a esse valor aqui primeiro, executa os comandos até o break. Caso contrário, né, caso for esse valor aqui, executa os comandos até o break. Caso não for igual a nenhum dos exemplos anteriores, ele vai executar o que está no default. Tá? Então, é uma estrutura interessante. Eu vou comentar isso melhor lá na aula, tá? Vocês vão poder ver, tá? Mas é uma estrutura bacana para algumas situações, tá? Ela só se encaixa quando eu tenho uma variável, seja inteira ou caractere, tá? E para igualdade, não serve para, né, maior, menor, diferente, né, negação, não serve. Só serve para igualdade. Tá? Então, quando eu vou trabalhar aí com tipo, tipificação e por aí vai, a gente consegue fazer dessa maneira. Tá? Exemplo que a gente pode seguir, né? Faça um programa aí que calcule o imposto devido sobre um produto, valor de venda de acordo com a sua classe, certo? Então, eletrônico é tipo 1, 12%. Alimentação que é tipo 2, 5%. Vestuário que é tipo 3, 2%. E outros é o valor 4, 8%. Então eu tenho aqui, né, o tipo do produto incide um imposto diferente sobre ele. Tá? Se nós fôssemos fazer o fluxograma, é esse aí, pessoal. Tá? Eu poderia vir aqui, né? Vamos sumir com isso. E eu poderia vir aqui e ter, né? Valor para venda e o tipo. Tá? E aí eu vou tendo. Se for verdadeiro, vem para cá. Se for falso, testa o próximo. Se for verdadeiro, calcula o imposto. Se for falso, testa o próximo. E assim sucessivamente. Tá? Vamos lá. Inicialmente eu vou resolver com um if. Depois eu vou resolver isso com switch case. E a gente vai codificar aí.
Então, vindo aqui, vamos já até voltar aqui de ficar aí próximo, não é muito grande, mas pelo menos dá para vocês verem. Eu vou chamar de imposto. E a gente vai resolver isso aqui com if, tá? Para vocês verem que, na verdade, isso aqui não é algo algorítmico, é do pensamento algorítmico. Então, o fluxograma está dado, é o mesmo para if ou para switch, tá? É, na verdade, uma comodidade e ajuda na legibilidade do código. Então, vamos fazer a nossa estrutura aqui. Tudo certo, tá? E a gente precisa do quê? Do valor e do tipo, tá? Então, eu vou vir aqui, a gente vai precisar também do imposto. Então, é o valor e é o imposto. Tá? O tipo, eu vou criar como um inteiro, tá? Poderia ser char também. Eu vou pedir as duas informações de uma vez, tá? Digite o valor e o tipo do produto. E a gente lê aqui valor, lê o tipo. E aí a gente vai usar if inicialmente. Então, se o tipo for igual a 1, eu vou fazer o seguinte: o imposto é igual ao valor vezes 0,12. Caso contrário, eu vou criar um if aqui, tipo, eu talvez nem precisasse fazer o caso contrário aqui, pessoal. E aí, lá na aula, no hands-on, a gente pode, né, na aula, discutir versões diferentes, tá? O imposto vai ser o valor vezes caso contrário, aí eu vou colocar um outro if. Deixa eu fazer grudadinho aqui. O tipo vai ser igual ao terceiro. Aí eu vou vir aqui e vou escrever imposto. Imposto. Recebe o valor vezes. Estão vendo aí que eu estou digitando import, que eu uso bastante. Caso contrário, a gente até pode deixar ali o caso contrário, ele já está indo no default, né? Imposto recebe valor vezes 0,0.08. Tá? Olha que engraçado, fica até estranho e eu não estou usando múltiplos comandos aí, deixa eu até sumir com a tela aí, pessoal, os slides. Eu vou sumir para vocês poderem ver, tá? Só tem um comando dentro do else, que é o if, tá? Então, por isso que eu não preciso de chaves aí, porque não são múltiplos comandos. Eu estou colocando bloco dentro de bloco, mas já fica difícil ler. Se eu fosse colocar os blocos aqui para me ajudar, eu colocaria bloco aqui, seria um bloco, e aqui seria outro bloco, tá? Não, deixa eu pular aqui uma linha. Seria outro bloco aqui, para dar melhor a ideia aqui do que está sendo executado onde, tá? E a gente pode salvar, e a gente pode vir aqui, né? Seleng++, imposto. E a gente vem aqui e executa. Então, R$3.000.
e ele vai ser do tipo 1. Tá? Ah, faltou, né? Ah, faltou aqui também, né, pessoal? O imposto devido ali, né? O último, né? Devido é imposto. Salvo, a gente recompila, roda, fala que é R$3.000, que é do tipo 2, né, o imposto é 150. Se eu colocar qualquer outro tipo, assim, 5, 2 ou 10, ele vai calcular o outros, como se fosse o 4, tá? Ele vai calcular o último aí que vocês podem ver aí, né? Aqui, deixa eu habilitar. É o último, ele vai cair nesse último aí, tá, pessoal? Então, não tem aí como você poderia colocar um outro IFP de 4 e colocar até a opção inválida, mas por enquanto aqui tá. Vamos deixar assim e vamos utilizar o nosso switch case, tá? Então a gente vem aqui, né? E como é que eu vou, na verdade, pessoal, copiar. Eu vou fazer um imposto versão 2, tá? Para a gente poder não perder aquele lá. E aqui, pessoal, olha a maneira como fica, né? Eu vou digitar tudo de novo, né? Mas a gente vem aqui e põe switch, tipo, case 1. Aí eu tenho que colocar imposto, recebe valor, vezes 0,12. Seguido do break, tá? Se você não colocar break aqui, pessoal, você vai ter problemas, tá? Experimentem aí não colocar o break e escolher tipo 1. Ele vai calcular o imposto do próximo case também. Aí ele não vai interromper a execução do bloco, tá? Então é muito interessante. Break. Case 3. Eu vou fazer o análogo, tá? Ao que a gente tinha no if, tá? Ou seja, eu vou ter o de full aqui, tá? Que eu vou calcular o imposto para outros. Aqui eu não vou precisar de break mesmo, porque é o último, tá? Vou fechar e aí o imposto devido. Então, olha como ficou menos código, tá menos espaçado, tá mais conciso. Para esse caso aqui, tá, pessoal? Só funciona, lembrando, tipo char, né, tipo caractere e tipos inteiros, quando é igualdade, tá? Operações de igualdade, operações lógicas de igualdade. Então, a gente vem aqui, né? A gente vem aqui certinho e imposto 2, né? Aí eu vou vir aqui 3.000, tipo 3, tá? O imposto é 60, então os 2%, certo? E aí se eu digitar e colocar aqui o tipo 9, né?
vai calcular os 8% pedidos ali. Então, assim, a gente tem aqui o nosso funcionamento do nosso switch case, tá? Pessoal, muito obrigado. A gente falou bastante, demos muitas informações. Vejam essa aula com calma e não se esqueçam de acompanhar o nosso hands-on também.